excelentíssima doutora Blenda Neri, vice-presidente deste Tribunal Popular. É uma honra somar a tribuna nesta tarde, já à noite, tendo Vossa Excelência, presidente do trabalho, Vossa Excelência que muito bem conduziu esse julgamento e conduziu o processo até chegar a esse julgamento, adotando posturas garantistas e que garantiram à acusada hoje, a meu ver, um julgamento, na medida do possível, justo. Excelentíssimo doutor Alexandre Tourinho, porque tenho inestimável admiração e apreço, pois, conforme já frisei e torno público, Vossa Excelência foi um dos inspiradores para que este advogado alçasse ao âmbito do Tribunal do Júri, muito embora estejamos em tribunas diversas, mas saiba que Vossa Excelência foi uma grande inspiração. Doutor Lauro Freitas, igualmente recebo nossos cumprimentos, doutor Paulo Hermes e toda a promotoria, aos excelentíssimos doutores da defesa, doutor Ivanildo Alves, meu grande mestre de UFPA, que sem sombra de dúvidas foi uma lenda, eu diria, do direito penal, pois passou não só para mim, que sou da nova geração, mas inclusive ao doutor Tourinho, ao doutor Lauro Freitas, lições valiosas do direito penal, e hoje é uma honra tê-lo na nossa tribuna. Ao doutor Luiz Araújo, meu incansável colega de labuta nas tribunas onde vamos, ao doutor Afonso Furtado, nosso companheiro de Arcádia, ao nosso companheiro e doutor Israel Coelho, igualmente nossos cumprimentos. A todos os presentes, aos colegas advogados, cumprimentamos igualmente, e sempre guardo meus cumprimentos finais para os senhores jurados. Vossas Excelências que hoje estão investidas em uma missão que eu sempre digo, uma missão divina, é a missão de julgar. É uma responsabilidade muito grande, Excelências, pois de hoje em diante, Vossas Excelências carregarão a responsabilidade de um julgamento. Um julgamento, ele tem desdobramentos. Um julgamento, ele tem consequências. Um julgamento, ele tem repercussões. De acordo com o que Vossas Excelências decidirem hoje, Vossas Excelências se tornarão responsáveis pelos desdobramentos deste fato, porque a Vossas Excelências foi dado o papel de julgar. O Tribunal do Júri, Excelências, se distingue do Tribunal Comum, porque o Constituinte incumbiu a cada um de Vossa Excelência julgarem os crimes dolosos contra a vida. Ele poderia ter escolhido a douta magistrada, formada em direito, investida em um concurso público, mas não. Ele escolheu que fosse cada um de Vossas Excelências que iria julgar. Então, eu cumprimento cada um de Vossas Excelências e, de pronto, passo a análise dos autos. Senhores jurados, hoje eu tenho a inteira convicção da dificuldade que tem a defesa de conseguir falar com Vossas Excelências. Dificuldade, sim, porque quer queira, quer não, sempre se estabelece um liame entre o advogado e entre o acusado. Como se o advogado fosse o próprio acusado. Como se nós compactuássemos com aquilo que foi feito. E nós não compactuamos. Nós não concordamos com nada que foi feito, foi brutal. Desde já nós nos solidarizamos com a família da dona Elizabeth, nós não concordamos. E hoje, Excelências, pela primeira vez na minha carreira, em uma curta carreira, eu assomo a tribuna e, a meu sentir, eu me sinto até um tanto quanto incomodado. Nós iremos sustentar uma tese em que poderá resultar, inclusive, em uma prisão perpétua para acusado. O douto promotor, ele fez parecer que era algo irrisório. Mas nós veremos adiante que não é. Que não é. Esse caso, Excelência, eu confesso a Vossa Excelência que quando eu comecei a advogar neste caso, algumas perguntas simplesmente não paravam na minha cabeça. Quando eu fui convidado a atuar neste caso. Perguntas do tipo, por que esta mulher fez isso? Por que esta mulher fez isso, doutor Ivaldo? Por que esta mulher fez isso, doutora Luciana? Quisera tanto um filho, por que não ir ao interior, pegar em uma família carente? Vão sequestrar, mas não. Foi tirado do ventre da mãe uma criança. Essas perguntas de chofre me permitiram concluir que eu não estava diante de um caso de homicídio simples. Não era um simples caso de homicídio, é essa percepção que temos que ter hoje. Nós não estamos diante de um simples caso de homicídio. Nós temos que conhecer o contexto, nós temos que conhecer a história desta mulher. Foi então quando eu fui, em uma terça-feira, doutor Luiz Araújo, dia 3 de setembro de 2013,
À tarde, nós fomos ao encontro da Kátia Silênia no Centro de Recuperação Primavera. Naquela ocasião, quando eu encontrei a Kátia, de cara, excelência, eu pude constatar que, de fato, não era um simples caso de homicídio. Aquele primeiro contato com a Kátia foi revelador. Hoje, vossas excelências viram ela aqui medicada. Quisera ter visto ela um pouco mais cedo. Antes dela ter sido medicada, ela é agitada. Todo o tempo ela está olhando para os lados. Foi esta mulher que eu encontrei no Centro de Recuperação Feminina. De cara me veio a memória. De cara, quando eu me deparei com esse caso, me veio à memória a aflição de uma juíza, a doutora Marilene, do filme Meu Nome Não é Johnny. Talvez os excelentes tenham visto. Esta juíza, interpretada pela Cássia Kiss, em um determinado momento, ela acostumada a julgar processos de tráfico, ela se depara com um cidadão, João Estrela, um cara vindo de classe alta, família rica, sempre tratou ele com o bom e do melhor, veio de berço de ouro. Só que, de repente, essa base familiar dele desmorona. E o João Estrela, ele cai nas drogas, cai na farra, e ele começa a traficar. Mas ele trafica para quê? Para construir império, para construir patrimônio, para tornar aquilo seu meio de vida? Não. Ele começa a traficar tão e simplesmente para custear as festas. Tanto é que tem uma frase célebre dele com outro traficante, o traficante fala: minha missão é juntar $1 milhão. E ele diz: a minha é gastar $1 milhão. Assim como eu, excelências, fiz esses questionamentos, a douta juíza também, interpretada pela Cássia Kiss, fez. Ela pensou: será o direito uma mera equação matemática, como propôs o doutor Tourinho? Vamos unir os fatos, unir os indícios, atenuantes, agravantes, sentença condenatória. Ou será o direito um pouco mais do que isso? Tanto é mais do que isso, que o Constituinte escolheu 7 jurados para julgar. 7 seres humanos. Porque fosse uma fórmula matemática, nós teríamos um computador, doutora. Nós jogaríamos todas as formas lá e sairia a sentença. E naquela ocasião, a juíza, ela impôs a João Estrela uma medida de segurança. Reconheceu que ele era inimputável, ele não tinha consciência da ilicitude daquilo que ele estava praticando. Porque João Estrela, ele não sabia, ele nunca foi criado sabendo o que era certo e o que era errado. De repente, ele se viu sem regras. Então, assim como este caso, eu chamo vossas excelências hoje a nós analisarmos este caso. A vida imita a arte? Ou a arte é que imita a vida, excelências? A vida imita a arte? Ou a arte é que imita a vida? Nós temos que analisar, e eu peço que o doutor passe para o nosso primeiro slide. Eu humildemente preparei algumas lições, que na verdade são passo a passo do meu raciocínio, que se de tudo que nós dissermos, excelência, essas lições ficarem na cabeça, se de tudo que dissermos, vossas lições ficarem, não, doutor, eu consegui compreender o que o senhor disse, mas eu quero julgar de outra forma, a defesa já estará satisfeita. Porque nós entendemos que o que está em jogo aqui hoje, para além da Kátia, é a consciência de Vossa Excelência, porque são Vossa Excelência que vão julgar. Então, nossa primeira lição está lá no artigo 18 do Código Penal. Só há crime se ele for cometido dolosamente, ou seja, se o agente quis o resultado. A pessoa quis o resultado? É a nossa primeira lição. A Kátia quis o resultado? Quis. Nós não vamos contestar. A questão é, a discussão nasce quanto a esse querer. E nós vamos explicar agora, na segunda lição. A segunda lição, ela diz o seguinte: esse querer, essa vontade, ela deve ser consciente. Imaginem, vossas excelências, eu presumo que vossas excelências nunca viram um pitbull sentado no banco dos réus. Por quê? O pitbull chegou, maçou, estraçalhou uma pessoa, matou. O pitbull quis. Mas ele tinha consciência daquilo? Era consciente essa vontade? Eu imagino que vossas excelências nunca viram uma criança de 4 anos sentada no banco dos réus. Por quê, doutor? Então a criança estava lá no prédio, ela não tinha consciência, ela pegou um vasinho de planta, olhou para baixo, jogou, acertou a cabeça de uma pessoa, a pessoa morreu. Presumo que a criança quis jogar o vasinho.
mas ela quis matar aquela pessoa, aquela vontade dela era consciente? Era consciente? Ela tinha a real percepção das consequências daquele ato? Então, esses são os questionamentos que veio à minha cabeça e eu convido Vossas Excelências a refletirem, não para votarem com defesa, mas simplesmente por uma questão de consciência. E nós vamos à nossa terceira lição. Doutor, como é que eu faço para saber se a vontade foi consciente ou não? Aí nós vamos começar a falar de alguns termozinhos técnicos. Como é que eu vou saber se é consciente ou não? Para saber se o agente tinha consciência do que fez, nós temos que verificar dois requisitos. O primeiro é a maturidade. O segundo é a rigidez biopsíquica. Nós vamos analisar esses dois critérios para saber se o agente quis. Vamos analisar cada um deles. Passe para mim, doutor. O que é a maturidade? A maturidade nós não iremos discutir aqui. A Kátia praticou esse fato aos 34 anos de idade. O nosso Código Penal adotou a teoria cronológica, tá, para a maturidade. Ou seja, a pessoa quando alcança 18 anos, ela é considerada matura. É claro que hoje há discussão, mas com 16, enfim. Isso não vamos nos ater, porque nós não vamos questionar com a questão da maturidade. Passe para mim o outro, doutor. A discussão nasce na quinta lição. Vamos analisar a rigidez biopsíquica dela. E aqui sim é que centra a nossa discussão. Aqui sim é que Vossas Excelências, eu insisto que Vossas Excelências nos dê alguma atenção. Para analisar a rigidez biopsíquica, eu vou analisar mais dois critérios. Primeiro critério é o biológico. Se o agente é mentalmente são. Excelências, o doutor Denis veio aqui. Médico psiquiatra. Eu jamais conversei com o doutor Denis antes. E confesso a Vossas Excelências, tem requerimento nos autos. Nós tão somente viemos saber da existência do doutor Denis após a apresentação do último laudo, do último prontuário nos autos. Foi aí que nós viemos tomar conhecimento do doutor Denis. E nós solicitamos que ele vinha. Ele não é psicólogo, ele não é um psiquiatra particular. Ele é da Casa Penal, ele é responsável por atender os internos. O doutor Denis veio aqui, ele está atendendo ela já fez 5 atendimentos, está atendendo ela há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses o doutor Denis vem atendendo ela, e ele afirmou com propriedade, daquela tribuna, que a Kátia Silene tem uma doença mental. Nós não temos dúvidas, Excelência. O doutor Denis é o perito, ele é o psiquiatra, ele é técnico. Ele veio aqui e disse, ela tem uma doença mental. Ela tem uma doença mental. Ele esclareceu isso aqui para Vossas Excelências. Isso não foi um único atendimento. Foram decorrentes de vários atendimentos. Excelências, uma pessoa que desenterra o próprio filho. Excelências, é normal? Todas as condutas, as testemunhas que vieram aqui, as 2 primeiras testemunhas foram de acusação que vieram aqui. O Jonas falou de várias condutas estranhas dela, que o doutor Denis disse que tem correlação com a doença. Eu peço que Vossas Excelências analisem, Vossas Excelências é que tem que analisar as provas hoje. O Código de Processo Penal, ele disse o seguinte, que o laudo não vincula o juiz. Se a douta perita oferecer o laudo e a juíza quiser discordar, ela pode. Assim como Vossas Excelências. O doutor Denis veio aqui e afirmou que ela tinha uma patologia. Afirmou que ela tinha a esquizofrenia paranoide ou a outra doença da mente que igualmente tornava ela mentalmente, perturbada. Tá? Mas é o segundo. Doutor, mas nós temos que analisar o segundo quesito. Verdade. O quesito psicológico. O quesito psicológico, Excelências, ele vai exigir de Vossas Excelências uma análise um pouco maior. Porque foi aquilo que o doutor Denis explicou. Ela é portadora da doença. É. Doutor, todo portador de doença faz o que ela fez? Não. Vocês possivelmente já ouviram falar em gravidez psicológica. Toda grávida psicológica mata uma pessoa para tirar uma criança? Não. Mas as pessoas que possuem uma doença mental,
elas estão propensas a ter ataques. Então, se naquele momento, diante daquela perda, e diante de todo o histórico dela, ela se sentiu, ela ficou acometida, ficou atacada da decorrência da doença mental que ela sofre, ela pode não conseguir se comportar. Ela sabe que é errado, mas ela não consegue se comportar como tal. Foi justamente o que o Dr. Denis disse. A conduta dela não consegue se pautar, a conduta dela não consegue se vincular àquilo que ela sabe. É algo mais forte. É algo mais forte. Daí porque a necessidade que nós temos de analisar, de visualizar caso a caso. Passe para mim, doutor. Excelências, nós tivemos 4 profissionais que atenderam a Kátia desde que ela chegou no presídio. 4 profissionais que deram atendimento para a Kátia. E nós temos um laudo do IML, lavrado pela respeitável doutora Elizabeth, com devido respeito, errôneo. Infelizmente, a doutora terá que somar à literatura médica um erro. Porque os fatos e a convicção com que afirmou que o doutor Denis que atendeu ela há mais de 5 meses não me permitem confiar que esta mulher não seja doente mental. 4 laudos, doutor. No dia 30/8, a doutora Ellen diz o diagnóstico. Pode passar isso daí. Passa esse daí. Tá? A doutora Ellen disse. Depois o doutor Valber disse. O doutor quer confundir, não tem problema. A gente tem tudo na cabeça já. O doutor Valber disse. O doutor Jaime prescreveu o mesmo medicamento que o doutor Luiz já disse aqui para que serve esse remédio. Quem é que trata excelências? Quem é que vai usar uma bazuca para tratar uma formiga? Seriam esses médicos tão irresponsáveis em prescrever medicamentos tarja preta para uma mulher sem saber da doença? Queriam eles matar uma mulher com medicamento tarja preta? Vá em uma farmácia e tente comprar um remédio tarja preta. Tente comprar um medicamento tarja preta. Queriam esses 4 profissionais que a doutora Elizabeth quer nos fazer crer que são incompetentes? Queriam esses 4 profissionais querer matar ela? Prescrevendo medicamentos fortes, medicamentos tarja preta? Convido Vossas Excelências a refletirem. Simplesmente a refletirem. Vamos lá. Excelência, passa para mim outro. Nós vamos cair na nossa 7ª lição. Diz o artigo 26 do Código Penal. É isento de pena. O que é isento de pena? A pessoa praticou o crime. Ela praticou o crime. Todavia, ela é isenta de pena. Por quê? Se o agente era portador de doença mental ao tempo da ação e não era capaz de entender o caráter ilícito ou se comportar de acordo com esse entendimento. Ela poderia compreender o caráter ilícito, mas ela não conseguia se comportar de acordo com esse entendimento que ela tinha. Não conseguia. Não conseguia. Doutor, então o senhor está pedindo a injustiça? O senhor veio aqui hoje tripudiar sobre a cabeça da família, sobre a nossa cabeça, pedindo que demos uma colher de chá para a Kátia? Não. Não, eu não quero injustiça não, excelências. A Kátia fez. Pelo que ela fez, Vossas Excelências têm a plena consciência da extensão, da gravidade. O que eu vou pedir para Vossas Excelências é que não deixe que esse fato se repita. Essa é a missão da defesa. Nós queremos a mesma coisa com o Ministério Público, só que com um cuidado um pouco maior, doutor Torinho. Nós temos um cuidado um pouco maior. Passe para a próxima lição, doutor. A imposição de uma medida de segurança. Doutor Alexandre disse que a medida de segurança seria de 1 a 3 anos, e aí com 3 anos ela estaria na rua, evocou a detração. Não é dessa forma. Não é dessa forma. O doutor advogado, o doutor Ivanildo, aparteou naquela ocasião e fez a colocação. Olha o que diz o artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. A internação será por tempo indeterminado. Eu não sei se alguns de Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de conversar com algum psicólogo da SUSIP, ou com algum membro, ou algum funcionário da SUSIP, que trabalha no hospital de custódia de tratamento. O manicômio judiciário, excelências, não se enganem, não pensem que é um hospitalzinho que tem... Não! É uma cadeia.
É uma cadeia, é cela, a pessoa fica atrás das grades. Só que é uma cadeia para doente mental. A diferença, qual é a diferença, doutor? É que nessa cadeia tem tratamento. Na outra cadeia, não. É a única diferença entre um e o outro. O Ministério Público quer que ela seja colocada na cadeia normal. E nós temos uma preocupação a mais. Não estou pedindo para Vossa Excelência deixar ela sair pela porta da frente. Não. Coloquem ela na cadeia. Mas de uma cadeia que trate ela. Trate ela. Passe para a próxima. Por quê? Porque a pena tem uma função. Isso quem diz não sou eu. É o artigo 59 do Código Penal e com certeza, doutor, deve ter aí no Rogério Greco também a mesma explicação da função da pena. Que é o quê? Reprovar e prevenir o crime. Reprovar, ou seja, os excelências vão punir. Foi grave. Kátia, você tem que ter uma punição. Eu vou punir. Mas, Vossas Excelências, é aí que eu digo a da responsabilidade de cada um de Vossas Excelências. Vossas Excelências têm a obrigação também de prevenir para que isso não ocorra. Prevenir. O nosso Código Penal, ele estabelece um limite, doutora. A pessoa, embora ela possa ser condenada aqui, ela só vai poder cumprir 30 anos. Esse crime cometido é um crime hediondo. Com 2/5 da pena, daqui 12 anos, vocês vão ver a Kátia na rua. Ela vai para o semiaberto, do semiaberto ela pode conseguir uma autorização de trabalho, sair, trabalhar e voltar. Doutor, mais 12 anos é uma boa pena. Pode até ser uma boa pena. Mas assim como o doutor Alexandre Tourinho disse, sorte de vocês que não estavam grávidas nesse período do ano passado. Daqui 12 anos, eu espero que vocês também não tenham sorte de topar com ela sem tratamento. Porque ela será igualmente um perigo. A família negligenciou esses sintomas uma vez e olha no que deu. A família viu a Kátia tentar atear fogo no irmão. A família viu e soube que a Kátia desenterrou uma criança. A família viu e soube dos ataques da Cássia. E negligenciaram. E hoje aconteceu isso aqui. A responsabilidade deles. De hoje por diante, a responsabilidade não é mais deles. É de Vossas Excelências. Se daqui 12 anos essa mulher sair e cometer um novo crime, aí daqui 12 anos falam, não é que ela era inimputável mesmo, que ela tinha doença? Ora, o perito bateu em cima e disse que ela tem esquizofrenia paranoide. A responsabilidade será de Vossa Excelência, está em nossas mãos. Está em vossas mãos. Hoje a nossa função aqui foi trazer ao debate. Vossas Excelências é que vão julgar. Agora o que propõe a defesa é um pouco além. A defesa corre o risco de estar pedindo uma prisão perpétua. Doutor, mas é assim mesmo? Vão lá no hospital de custódia e tratamento e pergunte quem é o custodiado que está lá internado há menos de 8 anos. A menos aqueles que entraram antes, obviamente. Entraram depois. Excelências, não é fácil sair de lá. A pessoa só sai do hospital e custódia de tratamento se ela estiver recuperada. Eu perguntei para o doutor Denis. Doutor Denis, esquizofrenia paranoide tem cura? Ele, não. Se a Kátia não se curar, ela não sai de lá nunca. É a grande distinção entre as penas. E tem até uma discussão, Excelências, quanto à medida de segurança ser injusta. Porque o nosso Código Penal, a nossa Constituição, ela não admite penas perpétuas. Mas a medida de segurança, ela é uma pena perpétua. Porque se a pessoa não se recuperar, ela não sai das grades. Então, se daqui a uns anos, Vossas Excelências virem a Kátia por aí, estando no hospital, Vossas Excelências vão saber. Não, ela está na rua porque ela foi tratada. Excelências, não são raros os casos de presos. Os presos fogem até de segurança máxima. De presos que fogem do hospital de custódia, 2 semanas depois estão lá de volta. Por quê? Porque sem o tratamento, voltaram a cometer outro crime e voltam para o hospital. É uma doença. É uma doença, não vai ter freio. Não vai ter freio. Vossas Excelências têm que analisar isso, colocar isso na balança, o que querem. Querem o que o Ministério Público faça? Ele quer a pena fixa. 12 anos ela vai estar na rua. Ou querem o que a defesa propõe? Que não se sabe quando ela vai sair, se ela sair, e será com tratamento. Eu já conduzo, Excelências. Passe por fim. Minha fala para o final. Passe aí, doutor, por gentileza. Para o final. E o doutor Evanildo, ele me lembrou bem, com a sua cultura grande, vasta, de um poema de um grande jurista,
que iniciou sua carreira sendo advogado, depois foi promotor, aposentou-se como juiz. O grande poeta, Dr. Alfonso de Guimarães. O poeta Alfonso Guimarães, mineiro, perdeu sua esposa para a loucura. E quantas pessoas nós já perdemos para a loucura? A loucura cometeu-a e ela se suicidou. Em homenagem à Ismália, ele fez um poema. E eu gostaria de encerrar minha fala recitando esse poema para Vossa Excelência, e peço desde já venha para a péssima leitura na declamação. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na terra a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Obrigado, Excelências. Doutora Reinalda, doutora Lenilde. Primeiramente, eu peço desculpa a todos os jurados pelo cansaço a que Vossa Excelência estão sendo submetidos. Não por culpa da defesa, mas de modo geral, em nome da Justiça, eu peço desculpa a Vossa Excelência. Mas eu não estaria aqui pedindo a Vossa Excelências um pouquinho mais de paciência, se o assunto não fosse tão sério. Se o assunto não fosse tão sério, Excelências, eu prometo que eu não estaria insistindo nisso. Eu nunca pensei que eu viria para o julgamento e iria ver o Ministério Público tentar fazer tanta confusão dos argumentos, tanta confusão. Mas eu vou tentar, de uma forma sucinta, tentar esclarecer alguns pontos. O doutor, quando ele assomou a tribuna, chamou os advogados e insultou-os. Atacou os médicos. Aí depois tentou colocar panos quentes. Então eu vou tentar esclarecer direitinho essa situação. Passe para o meu primeiro slide. O que precisa ficar na cabeça, o que precisa raciocinar, independente do vosso julgamento, doutor Luciano, independente do seu julgamento. O que eu preciso é que os senhores raciocinem comigo, façam esse esforço, é que é o seguinte: os médicos da SUSIP não podem atestar, porque eles não são nomeados peritos oficiais. Ninguém contestou isso em nenhum momento. Os médicos da SUSIP não podem atestar. Por quê? Porque eles não são peritos oficiais. Mas eu tenho a plena certeza que Vossas Excelências, doutora Luciana, já foi a um médico e o médico lhe deu um diagnóstico. Eu tenho certeza que um paciente, quando vai a um psiquiatra, o psiquiatra lhe dá um diagnóstico. O psiquiatra que você vai se atender, ele pode emitir um laudo? Não. Por quê? Porque isso é prerrogativa do perito oficial. Em nenhum momento nós discordamos disso. Mas nós temos que convir com um ponto. Os 4 profissionais da SUSIP, e o doutor Denis foi enfático quando eu perguntei para ele naquela tribuna, foi a última pergunta que eu formulei para ele. Doutor Denis, a Kátia Silene é sã? Ele disse que não, que ela possui uma patologia, uma doença mental. Então, o primeiro ponto que nós temos que fixar para iniciar nosso raciocínio é: a Kátia Silene possui uma doença mental. E aí ele disse que poderia ser a esquizofrenia paranoide ou uma outra enfermidade que ele teria que analisar mais aprofundadamente. Mas os 4 médicos chegaram à conclusão que ela era doente. Agora vamos falar do laudo. Doutor, mas tem o laudo dizendo. Com todo respeito à douta perita, mas o laudo chega à conclusão que ela não é doente.
Só o IML que não pode errar? Os 4 profissionais, o doutor falou, mas não eram 4 psiquiatras. Não eram 4 psiquiatras. Eram 2 psiquiatras, um clínico geral e a psicóloga. E todos os 4 chegaram ao mesmo diagnóstico. Todos os 4 chegaram ao mesmo diagnóstico. Veja bem que eu não estou lhe dizendo que ele fez um laudo. Mas os médicos podem, devem chegar ao diagnóstico. E eles chegaram ao diagnóstico. Então, que credibilidade que nós vamos emprestar para o laudo do IML se ele peca justamente no início em afirmar que a Kátia não possui uma patologia? Um perdão à douta perita, mas insulta inclusive o juízo do homem médio. Por todas as coisas que essa mulher fez e falou a brutalidade, pela própria brutalidade, pelo modo como o crime foi cometido, não tem como conceber que essa mulher é sã. Se a Kátia Silene é sã, quem é que será doido? Se alguém me disser que a Kátia Silene é sã, eu vou desafiar a perguntar, então me apresente um doido. Aí o doutor fala, mas um laudo que diz que ela é sã, vai ter credibilidade? Vai ter credibilidade? Passe o próximo. Olhem o laudo do doutor Denis. Olhem o laudo não. O diagnóstico do doutor Denis chega. O diagnóstico do doutor Denis chega. E aqui no final, ele passa a falar. Aqui no final, ele passa a falar. Ele coloca lá, CID-10, aí ele coloca a enfermidade F20.0, que é o quê? Esquizofrenia paranoide. Ele chega à conclusão. E ele, como especialista que é, os outros promotores querem dar a entender que o Dr. Denis é um pé rapado. Ele não, ele é concursado, ele é um médico da SUSIP. Ele não foi um médico contratado por nós. Nós só viemos saber da existência do Denis nas vésperas do julgamento e pedimos sua diligência com urgência que o Denis fosse apresentado aqui. Quando o Denis veio, ele veio esclarecer para nós essa situação. Não é um laudo, mas é um diagnóstico. E aí eu pergunto a Vossas Excelências, e eu vou insistir nisso, quem tem mais credibilidade para chegar a um diagnóstico se ela é sã ou não? Uma perita que atendeu ela uma única vez sob efeito de medicamentos, ou os 4 profissionais que atenderam ela diversas vezes. E os 4 doutores, me parece muito claro, os 4 não se conhecem, não conversaram sobre o caso, e os 4 não divergiram no diagnóstico. É o mesmo diagnóstico. É muita coincidência, 4 profissionais da saúde chegaram ao mesmo diagnóstico, mas só a doutora Elizabeth está certa. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Aí não dá. Passe para mim, doutor. Terceiro ponto. 4 profissionais distintos afirmaram categoricamente que a Kátia não é sã. Doutores, outro ponto que eu quero chamar a atenção é que a doutora Elizabeth, quando estava ali naquela tribuna, foi perguntado pelo doutor Lauro se a narrativa da Kátia condizia com a realidade, se ela detectou alguma mentira na narrativa dela quando ela recebeu. Ela falou, não, condiz com a realidade. Condiz com a realidade, tudo concatenado. A Kátia relatou para ela que desenterrou a criança. Não, doutor, mas nesse ponto ela mentiu. Pera lá, vamos selecionar o que era desse laudo, então. Esse laudo estapafúrdio, com todo respeito, se há que tem respeito a esse laudo. Mas nós temos que selecionar que parte dele é que nós vamos dar credibilidade. A essa parte que a Kátia disse, a doutora porque não tem provas. Não tem provas. Quando ela diz na frente da perita, e a perita diz aqui que ela estava falando a verdade na narrativa, essa parte é mentira. Essa parte a gente tem que descartar. Esquece essa partezinha aí. Vamos se ater ao que ela disse que ela é sã. 4 profissionais dizendo o contrário, mas ela disse ela é sã. Mas tudo bem. Nossa missão é apresentar a Vossa Excelência, para Vossa Excelência chegue a uma decisão. Passe para mim, doutor.
E vamos voltar ao nosso quarto ponto ali. Possui a acusada a capacidade de entender a ilicitude do fato? Nós não estamos discutindo. Ela pode entender. O ponto é, a esquizofrenia paranoide não limita que a pessoa entenda a ilicitude do fato. Ela entende. O psicopata, ele entende. O que ele não consegue é entender, doutora, e se portar conforme esse entendimento. É saber que é ilícito, mas não conseguir não fazer, porque é mais forte. É uma doença da mente. Essa é a discussão. Então nós temos hoje que discutir 2 pontos. A Kátia era doente, é doente ou não? Vossas Excelências irão julgar isso hoje. Ela é doente ou não? Vossas Excelências irão julgar hoje. 4 profissionais disseram que ela é doente. Volto a bater nisso. Era ao tempo do crime capaz de entender? Não sei, porque a perícia começou errando, já dizendo que nem doente ela é. Como é que eu vou dar credibilidade para o resto? Eu só tenho um motivo para pensar, eu não sei como é que funciona. Não sei. Mas talvez o excesso de serviço, de repente, foi um estagiário que fez o laudo, não conferiram e assinaram. Só pode. Porque ia tripudiar sobre a cabeça do homem médio. É tripudiar sobre a cabeça do doutor jurado. Quando 4 profissionais vieram aqui. 4 profissionais vieram aqui e esclareceram. Né? A doutora veio aqui, depois dos profissionais, depois que ouviu tudo, e em vez de se ater ao laudo, e isso foi o que nós falamos, ela foi tentar contra-argumentar com os médicos psiquiatras. Por quê? Por questão de vaidade. 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 Perita legal, ela vai vir aqui e vai dizer que o laudo dela é um lixo? Eu nunca esperei isso. Nunca esperei isso. Assim como eu jamais esperaria que o promotor, diante de sua vaidade, ele viesse aqui e pedisse a medida de segurança. Quer se ganhar. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Passe para mim, doutor. Excelência, o doutor Torinho, com a habilidade que ele tem, já falei dos laudos, agora eu vou falar da medida de segurança. Ele quer porque quer insistir que medida de segurança não é punição. Recolher uma... Então me digam o seguinte, vamos raciocinar. Assim como nós raciocinamos se a Kátia é doida ou não, vamos raciocinar. Colocar uma pessoa atrás das grades, presas 24 horas por dia, é uma punição ou não? É uma punição isso ou não? A única diferença que nos afasta da promotoria é que na nossa punição a Kátia vai receber tratamento. Na nossa punição que nós propomos, a Kátia vai ser tratada para essa doença da mente. Se é que um dia ela vier a ser desinternada, ela vier... Com todo respeito, deixa eu só continuar, só para não cortar o raciocínio agora, doutor. Doutor, eu permito que o doutor fale ao final. Tá, eu vou acrescentar no seu tempo. É só uma questão de ordem. É só uma questão de ordem. É só uma questão de ordem, porque o Ministério Público, ele veio me questionar aqui sobre um ponto. Sobre essa questão do fato de constar no laudo do IML a referência à exumação da criança. Só queria que apontasse as folhas. Por gentileza. Excelência. Só apontasse as folhas. A própria ela falou na tribuna, Excelência. Não, eu falo do laudo. Ela falou na tribuna, mas ela disse na tribuna, ela falou que a narrativa dela foi verdadeira.
Só queria que apontasse o laudo. Bom, então só um esclarecimento. Não consta no laudo, então. É porque ela falou aqui, doutora, eu me equivoquei. Esclarecido. Esclarecido. Ela falou aqui na tribuna. Esclarecido. Ela não falou no laudo, não. Ela falou foi aqui para os jurados ouvirem. Né? Ela falou foi aqui. Então vamos lá. O doutor Torinho, ele insiste. Foi esclarecido já. O senhor esclareceu o ponto. O doutor Torinho. Ele falou sobre a tribuna. Pode continuar, doutor. Pode continuar. O doutor Torinho, ele insiste na ideia, dando o exemplo do cartunista. Porque o cartunista foi aplicado a medida de segurança e ele saiu. Por coincidência, ele saiu por mais um erro do IML. Mais um erro do IML que colocou ele na rua. Porque só sai depois que o IML faz um laudo. E para ele estar na rua tem que ter um laudo. Então, Vossas Excelências têm que protestar contra o IML para poupar injustiças. Porque é eles que não podem errar nos seus laudos. Se o rapaz que assassinou o cartunista está na rua, foi com o laudo do IML. O doutor Torinho quer nos fazer crer, talvez porque não advoga aqui na vara de execuções de Belém, porque o Hospital de Custódia e Tratamento, quem é o responsável aqui, é a primeira e segunda vara de execuções, mas não se consegue desinternação tão fácil com o doutor Cláudio Rendeiro. Não se consegue, doutor. Não se consegue. Não tem, com laudo. Veio o laudo do IML e o doutor Cláudio não atende. Veio o laudo. Tá? Veio o laudo. Então vejam bem, Vossa Excelência. Ele quer fazer crer que é uma coisinha simples. Mas não. Por quê, doutor? Vaidade. Excelência, eu insisto. Nós não queremos impunidade. Nós não queremos injustiça. Nós só queremos a justiça efetivamente feita. Que ela seja punida, mas que seja prevenida. Que daqui 12 anos nós não venhamos topar com a Cátia Silene na rua e correr o risco de que ela cometa outro crime, assim como esse rapaz que saiu por um laudo errado do IML cometeu. Porque, e o próprio doutor Torinho já enfatizou, o doente mental, ele mesmo citou isso. Quando ele sai, ele volta a cometer outro crime idêntico. Por quê? Porque ele não foi tratado. Porque ele não foi tratado. Isso tem que ficar esclarecido. Ninguém está pedindo aqui a Vossa Excelências clemência, perdão, sintam pena da Cátia, não. Foi repudiável. Ninguém concorda, doutor. Mas querem ver isso repetir de novo? Querem ver repetir isso de novo? Então a responsabilidade está em vossas mãos. Passa para mim o outro. Vossas Excelências, o doutor Afonso explicou como é que seria o quesito, explicando da inimputabilidade. Todavia, a juíza entendeu que vai colocar só um único quesito. O jurado absolve a acusada. Nesse a jurada absolve a acusada, não significa que a acusada vai sair daqui livre. É justamente o que eu estou falando. Isso aqui é absolvição imprópria. E a doutora vai explicar. Assim que Vossa Excelência disser absolve, a juíza vai falar condeno, impõe uma medida de segurança e vai mandar ela para o Hospital de Tratamento e Custódia. Isso é que vai acontecer. Então, nesse quesito, é o terceiro quesito que eles vão lhe perguntar, a doutora juíza vai perguntar. O jurado absolve a Cátia? A absolvição aqui não é a impunidade. Não é ela sair por essa porta da frente. Não sou eu que estou falando. A doutora juíza irá explicar. Eu até solicitei que fosse questionado à parte, e nós, inclusive, vamos gostar que conste da ata, por ocasião da apreciação dos quesitos, um quesito especial, mas como ela entende que está dentro desse, Vossas Excelências vão julgar nesse. O jurado absolve a acusada? Sim, porque está provado que ela é doente mental. Está provado que se ela sair daqui 12 anos, ela vai botar a vida da sociedade em risco. Isso está provado. Então, sim, o que vai acontecer com ela? A juíza vai impor uma medida de segurança e ela irá para o Hospital de Tratamento e Custódia em Americana. Excelência,
Quem diz isso não sou eu, é o Código. Está lá no artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, ou seja, se Vossa Excelência se absolverem ele, o juiz determinará a sua internação. E a internação será por prazo indeterminado. Esse prazo que o doutor Torinho fala, e é por isso que eu digo, parece que tem uma malícia em querer fazer os jurados não entenderem. Parece que tem uma malícia. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Quando eu digo aqui, por prazo determinado, mas porque tem um prazo? O prazo é para reavaliação. A cada 2 anos ela tem que ser reavaliada. Um paciente, se Vossa Excelência for se consultar com o médico vai solicitar uma reavaliação da senhora, para saber como é que está. Então esse prazo é da reavaliação. Reavaliação. Continua com esquizofrenia. Continua lá. Continua com esquizofrenia. Continua lá. Isso só é uma garantia que a pessoa não vai ser esquecida lá para sempre. A cada 2 anos tem que ter uma revisão. É simplesmente isso. E o doutor Denis disse, a doença é incurável. Incurável. Quem disse isso foi o médico psiquiatra. Quem disse isso foi o médico psiquiatra. Quer dizer, a acusada, agora eu vou falar um pouquinho do aborto. A acusada Cátia Silene Nascimento, ao agir dessa maneira, assumiu o risco de provocar o aborto, o dolo eventual. Novamente o doutor faz confusão e ainda evocando uma obra que eu tenho certeza que está correta, que é do meu mestre Ivanildo Alves. Porque o dolo eventual não é isso que ele disse. O dolo eventual é quem assume o risco de produzir 2 resultados. Como é que é isso, doutor? Eu coloco uma bala no tambor de uma arma e brinco de roleta russa. Pá! Se a bala sair, que morra, eu aceito que tu morra. Se não, tudo bem também. Em nenhum momento a Cátia Silene cogitou a ideia de aceitar a morte da criança. Em nenhum momento, quem disse isso? O próprio doutor Alexandre Torinho disse aqui que a Cátia Silene não se arrependeu, só se arrependeu porque a criança morreu, porque ela queria muito a criança. Então como é que eu vou dizer que essa mulher aceitava a morte da criança? Se toda a psicopatia dela era para ter a criança, aí vai chegar aqui e ela vai falar, mas se a criança morrer, tudo bem. Em nenhum momento. Primeiro é porque ela não tinha consciência. Segundo, porque jamais ela ia querer a morte da criança. Vejam como é que o fato, às vezes com um ajustezinho, ele fica deturpado. Fica deturpado e veio da mesma academia, veio da mesma fonte que hoje está com a defesa. Veio da mesma fonte que hoje está com a defesa. Então, excelências, quando for perguntado isso aí, não. Não, porque em nenhum momento a acusada Cátia Silene quis a morte da criança e nem aceitou que ela morresse. Nenhum momento. Se quiserem fazer injustiça, votem sim, mas aí é com consciência de Vossa Excelência. O nosso papel hoje é só advertir. É só esclarecer. Próximo quesito, rapidinho, para encerrar. Caso Vossa Excelência assim não entenda, será feito o quesito. O jurado absolve a acusada quanto ao aborto. E Vossa Excelência irão responder. Mas o nosso quesito a nossa tese primeiro, ela não quis. E o segundo, que é uma tese um pouco mais complexa, o doutor Ivanildo ele vai continuar com a fala e ele vai encerrar. Desde já agradeço, Vossa Excelência, pela atenção e pelo esforço feito para nos ouvir. Desde já, eu tenho a confiança que o julgamento emanado de Vossa Excelência será justo, porque o conselho de sentença ele é constituído justamente com esse fim. E nós iremos aceitar e nos resignar com essa decisão. Obrigado.